Bom, vamos mergulhar direto no material de hoje. Esta análise detalha um daqueles problemas que são simplesmente incapacitantes, a vertigem. E olha, não estamos falando de uma tonturazinha leve, não. Para quem sofre com isso, o mundo gira de uma forma violenta, totalmente fora de controle. E o mais intrigante, como o material-fonte que a gente vai examinar hoje revela, é que isso é um verdadeiro mistério biológico acontecendo bem ali, escondido na nossa anatomia. O ponto-chave aqui é entender que o problema não é só a desorientação. O enjoo que acompanha tudo isso pode ser, sem exagero, devastador. Paralisa a vida da pessoa, literalmente. Claro, cirurgias e exercícios físicos estão aí e ajudam muito na hora da crise. Mas o grande objetivo com a nossa explicação de hoje é ir direto na raiz do problema, sabe? Descobrir como fazer para que essa aflição simplesmente não volte nunca mais. O que nos leva à grande pergunta. Por que o mundo, de repente, começa a gerar? Qual é a faísca que acende tudo isso? A resposta, por incrível que pareça, não é um problema neurológico super complexo no cérebro, mas um defeito minúsculo, puramente mecânico, lá no fundo do ouvido interno. É como se a gente estivesse investigando uma cena de crime onde a pista principal precisa ser vista no microscópio. Parte 1. O mistério da vertigem. Todo esse caos no nosso equilíbrio tem uma origem estritamente física, e o principal suspeito da nossa investigação é o carbonato de cálcio. Veja bem, a presença desses cristalzinhos é super normal. Eles fazem parte daquele design genial do corpo humano, moram lá no ouvido desde sempre. O X da questão não é a existência deles, é a localização. Quando está no lugar certo, o funcionamento é uma obra de arte. Mas quando saem do lugar, aí, meus amigos, a confusão se instala de vez. Vamos para a parte 2, a anatomia do equilíbrio. Para a gente entender onde a máquina falha, primeiro precisamos ver como ela roda quando está perfeitinha. No ouvido interno normal, existe uma espécie de membrana de gel. É ali que esses cristalzinhos ficam sentados tranquilos. Logo abaixo desse gel, existem uns pelinhos muito sensíveis conectados a nervos que vão direto para o cérebro. A função dos cristais é basicamente fazer peso, agir como detectores de gravidade. Mas, num ouvido afetado pela vertigem, esses cristais se soltam e começam a boiar num líquido chamado fluido linfático. E isso bagunça completamente a fiação, embaralhando os sinais elétricos. E olha só esse número fascinante da biologia. 1000. A gente tem mais ou menos 1000 desses pequenos pezinhos de papel em cada orelha. A natureza desenhou isso para que eles pressionem o gel, opondo-se à gravidade e dizendo para o nosso corpo exatamente qual é a nossa posição no espaço. É um sistema de uma precisão absurda. Parte 3. Cristais fora do lugar. Mas afinal, o que tira esses pezinhos lá da base deles e os joga no fluido errado? O material que a gente está analisando aponta causas mecânicas e químicas muito específicas. Pode ser um traumatismo craniano, uma pancada que chacoalha literalmente os cristais para fora do gel. Infecções também causam isso, além dos efeitos colaterais de certos medicamentos. Mas o grande vilão dessa história, na verdade, é o simples envelhecimento. Com o passar dos anos, o corpo vai perdendo aquela integridade estrutural e os cristais acabam se soltando sozinhos e caindo lá no ouvido médio. Chegamos à parte 4, o problema da absorção. Aí vem a dúvida. Se esses cristais caem de vez em quando, por que a tontura dura semanas ou até meses? Bom, entra em cena o número 20, que revela a nossa incrível capacidade de autocorreção. Numa pessoa totalmente saudável, o fluido do ouvido interno deveria conseguir dissolver e reabsorver qualquer cristal fujão em, no máximo, 20 horas. Esse líquido normalmente tem muito pouco cálcio, então atua como um ambiente perfeito para derreter esses fragmentos num piscar de olhos. Acontece que as pesquisas mostram uma diferença gritante na prática. Pacientes que sofrem com vertigem costumam ter o fluido linfático simplesmente entupido de cálcio. Pensa bem, se o ambiente já está saturado, o cristal solto simplesmente não derrete de jeito nenhum. E olha a peça do quebra-cabeça se encaixando. Existe uma associação fortíssima nisso tudo com a osteoporose. Quem tem osteoporose acaba acumulando muito cálcio nos tecidos moles e nos fluidos corporais. Esse excesso sabota completamente aquele ciclo natural de limpeza de 20 horas. Parte 5. A solução nutricional. Com essa informação de ouro nas mãos, como a gente faz uma faxina nesse fluido e conserta as engrenagens do ouvido? Esse multiplicador de 20 vezes é o grande pulo do gato. Ele representa uma verdadeira chave mestra da nossa biologia, a vitamina D.
Os dados mostram que a vitamina D age lá no intestino, turbinando a nossa capacidade de absorver o cálcio em 20 vezes. Pessoas afetadas por vertigens têm uma tendência enorme a ter falta dessa vitamina, o que já é super comum de forma geral com a idade. Ela é a ferramenta exata que o corpo precisa para puxar o cálcio estagnado. E a estratégia nutricional para derreter esses cristalzinhos tem passos muito claros. Passo 1, vitamina D3 em dosagens mais robustas, entre 10 e 20 mil unidades internacionais. Passo 2, juntar a vitamina K2 porque as duas precisam sempre trabalhar em dupla. E o passo 3, que não dá para esquecer de jeito nenhum, o magnésio. A vitamina D praticamente cruza os braços se não tiver magnésio na jogada. Além disso, o magnésio é um guerreiro natural que combate qualquer acúmulo extra de cálcio. É um atalho nutricional perfeito para limpar o sistema do ouvido. Só que tem um detalhe para não deixar passar batido. Enquanto a nutrição faz o trabalho de longo prazo, de dentro para fora, para dissolver os cristais, a mecânica imediata é essencial. Exercícios físicos focados ainda são cruciais no curto prazo. Eles servem para empurrar, na marra mesmo, aquele cálcio espalhado para longe dos canais sensíveis. Isso dá um alívio daquele giro infernal, enquanto a química do corpo se recupera e limpa a bagunça de vez. O que nos leva à conclusão da nossa investigação de hoje. Afinal, poderia o segredo do nosso complexo equilíbrio físico depender, no fim das contas, de uma simples deficiência nutricional sistêmica? É de cair o queixo constatar como a delicada engenharia do ouvido humano está tão intimamente conectada à nutrição do corpo inteiro. Entender essa dinâmica prova que consertar a nossa absorção interna pode ser exatamente a única coisa que separa uma vida de total desorientação do puro e simples equilíbrio. Faz a gente pensar, não é mesmo?